Bom, vamos lá, sem mais demoras, nós vamos iniciar então a reflexão de hoje, fazendo uma breve revisão do que nós vimos no domingo passado. Nós fizemos então o encontro da semana passada, onde nós falamos nesse tema da fé e trabalho, nós lembramos do trabalho como o cultivo do Senhor. Vamos fazer uma oração para a gente começar então? Nós vamos fazer essa revisão e depois a gente caminha, tudo bem? Fique à vontade para fazer os comentários que você quiser fazer aqui no Instagram, aqui no Facebook, e eu vou acompanhando nas duas plataformas e na medida do possível eu vou respondendo também, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos tem permitido caminhar contigo. O Senhor tem nos permitido aprender mais da tua palavra. E essa é a oração que nós fazemos agora nesta noite em nome de Jesus. Que a tua palavra, a tua orientação, a tua graça, o teu amor, as tuas misericórdias possam ser abundantemente derramadas em nós, sobre nós. E que a tua instrução seja a orientação segura para a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá então? Joia! Bom, na semana passada, ou melhor, no domingo passado, né, porque nós estamos na mesma semana ainda, como nós adiantamos hoje, nós falamos sobre, nessa temática da série Fé e Trabalho, sobre o trabalho como cultivo. Então nós lemos lá o texto do Gênesis 1:28, que fala da vocação do homem e do chamado de Deus para o homem a respeito do trabalho. Então, primeiro chamado, primeira vocação, povoar e dominar a terra, ou seja, era trabalho do homem, um mandato cultural, crescer em número, se multiplicar e dominar ou sujeitar todas as coisas. Então essa ordem era a ordem positiva de Deus, que deveria ser uma ordem tranquila, não fosse o evento da queda, que nós conhecemos ali, o evento da queda em Gênesis 3, que corrompeu todo o gênero humano e corrompeu toda a criação. E é por isso que o trabalho hoje, embora ele seja a bênção de Deus, como todas as coisas que Deus criou são abençoadas, mas o pecado ele corrompeu toda a criação e deu esse problema todo aí que nós estamos agora vivenciando, ok? Então, mas o trabalho em si não é um problema se nós entendermos o que é a dinâmica do trabalho e por que nós podemos entender o trabalho como uma bênção do Senhor. Então, o segundo aspecto é que uma vez que nós somos chamados por Deus, nós também somos chamados para formar uma cultura que traga significado como o cultivo de um jardim. Ou seja, o homem e a mulher, o primeiro casal, eles cuidavam do Éden, né, o jardim, a criação, o paraíso, como você quiser entender isso. E hoje nós continuamos cuidando. Como é que a gente faz isso? Através da criação da cultura. Então tudo que o ser humano realiza, eu gosto muito de uma definição de cultura, que é de na verdade, ele é uma definição mais da fenomenologia, né? A definição de Peter Berger, que ele diz assim que cultura é tudo aquilo que o ser humano exterioriza através das suas ações. É mais ou menos essa a afirmação dele. Então o que é cultura? Cultura não é só a música sertaneja, ou a música raiz, ou a pintura de uma determinada linha, uma obra de arte, etc. Tudo isso é parte da cultura. Mas cultura, num sentido mais amplo, é tudo aquilo que a gente exterioriza. Então, cultura é a fala, cultura é a nossa língua, cultura é a estética daquilo que a gente produz, cultura são as relações humanas, cultura é o trabalho, cultura são os produtos que a gente cria, cultura é a nossa fé religiosa, tudo que a gente exterioriza, tudo que a gente põe para fora, tudo que a gente produz no mundo é cultura, dentro dessa definição do Peter Berger, que eu gosto bastante. O livro que ele traz essa definição chama-se O Dossel Sagrado. Ok? Então, nós temos um mandato cultural. Então, tudo que a gente desenvolve no mundo é cultura. E cultura, a origem dessa palavra tem a ver com a ideia de cultivo. Né? Então, tudo que você está cultivando, criando e cuidando ali é cultura. Ok? Então, nesse sentido, todo trabalho é formador de cultura. Então, nós demos alguns exemplos aí no último encontro.
O empreendedor ele pode formar uma nova cultura através do seu trabalho, né? Então, no caso do empreendedor, ele vê uma necessidade, ele vê uma oportunidade, ele cria uma situação, ele arrisca, ele gera emprego, gera movimentação financeira, etc., melhora a vida das pessoas, oferece ali algumas soluções, e isso ajuda para melhorar a vida dele e das outras pessoas que estão ao seu redor. Um médico, um profissional da saúde que cuida de pessoas também faz isso. Um funcionário de uma linha de fábrica, um trabalhador, uma dona de casa, um professor, e etc, etc. Qualquer profissão, qualquer área, um vendedor, enfim. Isso gera movimentação. Isso faz com que outras pessoas também sejam beneficiadas. Então, é uma forma de criar cultura ou de fomentar cultura e de seguir um padrão de trabalho de maneira que Deus esteja no controle de todas as coisas e que a gente consiga cumprir o nosso mandado cultural. Tudo bem até aqui, gente? Então, essa é uma breve revisão do que nós vimos domingo e hoje nós vamos avançar falando sobre o trabalho como serviço. E aí nós vamos desenvolver mais ainda o que nós conversamos aqui e seguir em frente. Então, eu quero ler alguns trechos aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Eu vou ler o versículo 7 primeiro, depois já vou direto para o 17 até o 24, tá? Se você não quiser ou não puder abrir agora, não tem problema, você acompanha a leitura, apenas fique atento aqui ao texto. O texto diz assim, 1 Coríntios 7, 7 e depois 17 e 24. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Aí já estamos no 17, tá? 18 agora. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Ok, gente? Esse é o texto base para a nossa reflexão nesta noite. Eu vou voltar a esse texto depois. Esse texto ele foi amplamente usado por Martinho Lutero quando ele foi falar a respeito das relações de trabalho, mas a gente volta a ele posteriormente, tá bom? Então, quando a gente fala do chamado, da vocação de Deus, da importância do trabalho como um elemento significativo para Deus, nós estamos falando então de vocação, estamos falando de serviço, estamos falando de um chamado de Deus. Veja, quando a gente fala de chamado, essa palavra ela é muito carregada de significado quando a gente começa a falar da nossa fé, da nossa experiência com Deus e das coisas que a gente precisa realizar ou fazer em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, quando um jovem ou quando uma pessoa chega para o conselho da nossa igreja, vamos falar do contexto presbiteriano aqui, que é o nosso. Essa pessoa chega e se apresenta e diz assim, pastor, ou chega para os presbíteros e fala assim, meu irmão, eu tenho um chamado de Deus. O que a gente já começa a pensar, ou a gente já começa a imaginar que essa pessoa está dizendo? Geralmente, a gente imagina que essa pessoa está dizendo assim, olha, eu estou me sentindo chamado para ser pastor, para ser pastora, para ser missionário, missionária. Porque, via de regra, essa palavra chamado, ela está associada com uma vocação religiosa. Então, via de regra, a pessoa vai ser pastor, vai ser missionário. Quando muito, ela entende
que vocação pode ser também para um ministério específico na igreja. Então, eu tenho um chamado para ser ministro de louvor. Eu tenho um chamado para ser um oficial da igreja, um presbítero, um diácono, uma diaconisa. Mas a gente não amplia muito o aspecto para entender que chamado tem a ver com vocação, tem a ver com uma designação de Deus para que nós venhamos a servi-lo em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, o texto que nós lemos aqui, né, que o apóstolo Paulo fala, ele justamente afirma isso, né? Viva cada um como o Senhor o chamou, determinou. Ande cada um segundo aquilo que o Senhor lhe tem distribuído. Versículo 17, conforme que Deus tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Então, Paulo aqui ele não está dizendo, por exemplo, olha, sejam chamados para ser sacerdotes, no sentido clássico da palavra, né? Para ser pastor, para ser pastora, para ser padre, para ser missionário, para ser um sacerdote religioso, uma sacerdotisa religiosa. Não. Ele está dizendo para que as pessoas sirvam a Deus exatamente na posição em que elas se encontram. E vejam, nós vamos falar um pouquinho mais disso na frente, mas estar naquela posição não significa ficar naquela posição para sempre, no sentido de um trabalho, de uma profissão, etc. Tipo, eu estou ali e vou ficar naquilo o resto da vida. Não. Mas enquanto você está naquela posição, sirva a Deus naquela posição. Você mudou de posição depois, continue servindo a Deus. Ok, gente? Tudo bem? Está fazendo sentido? Então, é a diferença entre chamado e vocacionado. Deixa eu só dar uma ajustadinha na câmera do Facebook aqui, que eu estou achando que ela está muito alta. Vamos ver se melhorou. Agora sim. Agora ficou bom. Bom, então, essa vocação, ou esse chamado de Deus, envolve tanto a fé quanto ao serviço que cada um presta para a sua comunidade. E aí então, esse chamado, e aí nós estamos falando de trabalho, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, algum comentário aí, vocês podem apontar, por gentileza. Mas existe um chamado que é individual e existe também um chamado que é coletivo. O que é o chamado individual? Deixa eu fazer uma pergunta para você, você vai me responder se você puder. Salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus, ela é coletiva ou é individual? O que vocês acham? Quando a gente fala que Jesus Cristo nos salvou, essa salvação ela é individual ou é coletiva? Ela acontece com a sua vida ou acontece com um grupo? Como é que vocês entendem isso? Vamos lá. Vamos só fazer uma provocação aí para ver como é que isso se desenvolve no entendimento dos irmãos. Chegando gente aqui. Hoje eu não tive nem tempo de cumprimentar o pessoal que foi chegando aqui no Instagram, que a gente já chegou na adrenalina toda. Mas Deus abençoe a todos aqui. Meu amigo Kazu, Kelly, a Gisele, a Ju, a May, a Suca, Wagner, Regiane, Luciane, Casal Vivo, Pedro, o pessoal do Facebook aqui, a Eni, a Thaís, o Edson, o Valmir. A Ju está dizendo, individual, apesar de Deus ter amado o mundo e morrido por todos pelo coletivo. É isso aí, Ju. O que acontece, gente? O chamado, a salvação e o chamado, ela é ao mesmo tempo individual e coletiva. Então, ela é individual por quê? Porque ninguém vai poder experimentar a salvação pela graça em Cristo no seu lugar. Faz sentido? Essa é uma experiência individual. Então, eu recebi a salvação em Cristo Jesus, eu fui conquistado pela graça de Deus. Quando nós dizemos assim, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, não tem problema nenhum a gente falar dessa maneira, eu aceitei Jesus, né? Mas do ponto de vista doutrinário, do que a gente crê, vamos dizer assim, né? Doutrina calvinista, tá? Nós entendemos que nós somos salvos pela graça de Deus, e sendo salvos pela graça de Deus, Deus
tomou iniciativa. Ele nos conquistou, ele nos alcançou. Uma vez que ele nos alcança, a gente entende e a gente recebe Cristo como nosso Senhor e Salvador. Tudo bem? Então, é um processo individual. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um processo coletivo. Então, o Edson comentou aqui no Facebook que a salvação é individual, o serviço é coletivo. É isso aí. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos dentro de um contexto eclesiástico, de igreja. Senão, não faria sentido Jesus também criar ou fundar ou instituir a igreja do Senhor. Então, há os dois aspectos. Veja, por exemplo, que lá no livro de Atos você vai encontrar pessoas e famílias que foram abençoadas pela presença dos discípulos, ou pela pregação dos discípulos, e uma vez que o chefe da família, o pai, ele toma a decisão por Cristo, é salvo ele e a casa dele. Como é que isso vai acontecer? É Deus quem vai direcionar, é Deus quem vai tocar no coração, é Deus quem vai transformar, mas é uma promessa de Deus. Então, tem todo um aspecto coletivo aqui que a gente precisa refletir também. Veja, eu não quero trazer confusão aqui, mas acho que é uma provocação positiva para a gente fazer a reflexão. Ok? Então, existe um chamado individual. Esse chamado individual tem a ver com a salvação em Cristo. E, uma vez que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu também sou levado e eu tenho uma vocação, um chamado, e esse chamado é para todas as pessoas, de proclamar o Evangelho. Então, a proclamação do Evangelho não é um chamado para o pastor, ou para o missionário, ou para a esposa do pastor, ou para aquele irmão que é evangelista. A vocação e o chamado para pregar o Evangelho é para todo cristão, para todos aqueles que receberam a Cristo Jesus. É claro que cada um dentro do seu contexto, cada um com seus dons. Quem tem o dom do evangelismo, por exemplo, que está lá na lista dos dons de 1 Coríntios, vai conseguir fazer isso com mais naturalidade. Por quê? Porque ela já tem o dom que reforça esse chamado, essa vocação. Mas o chamado é para todos. E cada um vai pregar o evangelho à sua maneira. Então, esse é um chamado individual. No entanto, nós temos também um chamado coletivo, que tem a ver aqui com o que o Edson falou e com o que a Ju falou também, que é o chamado comunitário, onde juntamente com o corpo de Cristo nós realizamos a obra do Senhor. Então veja, por exemplo, que mesmo na tarefa da evangelização individual, eu não faço isso sozinho também. Eu faço isso com a igreja. Eu sou pastor, eu sou pregador da palavra, ministro do evangelho. Ok. Prego o evangelho? Prego o evangelho. Mas, por exemplo, num culto, eu não estou fazendo isso sozinho. A pregação do evangelho no culto, ela já começa desde a semana anterior. Então, só para os irmãos entenderem um pouquinho, gente. Quando a gente encerra um culto num domingo, para que você entenda que a igreja não é só culto dominical, a partir do momento que a gente impetra a bênção e a igreja vai sendo despedida, a gente já começa a preparar o próximo culto. E como é que se dá essa preparação? Com os contatos que a gente faz com os irmãos durante a semana, com as conversas que a gente tem, agora não mais por visita presencial nesse momento, mas por redes sociais, as reuniões que a gente faz, reuniões de conselho, reuniões de diaconia, essa semana já tivemos, por exemplo, a preparação do culto, ou dos cultos, então o ensaio que o louvor faz, a preparação que a mesa diaconal faz, a preparação das aulas que o Ministério Infantil faz, que os adultos fazem, a preparação da palavra, cada evento. Enfim, gente, isso é comunitário. Faz sentido para você? Então, quanto mais a gente organiza essas coisas, mais nós temos um grupo de pessoas, uma comunidade que está envolvida na ministração do Evangelho, ou seja, no cumprir do chamado e da vocação de Deus para todas as pessoas. Amém? Alguém clicou no coraçãozinho aqui no Instagram? Gente, se você quiser fazer isso um pouco mais, ajuda, viu? A comunicar ou a chegar a outras pessoas que talvez ainda não viram que a live está acontecendo. Então, se você quiser, pode soltar coração sem moderação aí.
Tá joia? No Instagram também, você pode fazer, no Instagram não, no Facebook você pode fazer isso também. Tá joia? Bom, então esse é o chamado tanto individual quanto coletivo. Então, como é que se dá esse serviço? Como é que a gente desenvolve esse serviço para Deus? Através da nossa vida, através das nossas ações, através da formação de cultura, que nós já falamos no domingo passado e demos uma pincelada aqui agora na revisão, e também na nossa própria vida. Então, nós temos dons, e cada um de nós que temos os nossos dons, somos chamados para servir a Deus em todas as áreas, em todos os lugares onde Deus nos coloca. Então, eu sou chamado para servir a Deus na minha casa, por exemplo, na minha família. Então, mesmo na minha família, eu sou um servo do Senhor. Veja, eu não estou falando como pastor, eu estou falando como cristão. Então, eu sou cristão, eu sou um servo de Deus na minha família. Eu sou cristão, eu sou um servo de Deus no meu trabalho, na minha atividade profissional. Eu sou um servo do Senhor na faculdade, na escola, onde quer que eu vá. Deus me colocou ali por uma razão. E é importante a gente entender isso, por quê? Porque o conceito paulino, estou falando do conceito paulino aqui porque nós lemos o texto do apóstolo Paulo aqui, a carta de Paulo aos Coríntios, né? Mas poderíamos usar a expressão bíblica, por exemplo. Então o conceito bíblico, nesse sentido, ele é muito diferente do conceito moderno e pós-moderno de serviço. Então veja, que nós estamos falando aqui que a ideia do trabalho, na ótica bíblica, é servir a outras pessoas. Faz sentido, gente? Então eu me vejo como um trabalhador, como um profissional, como alguém vocacionado, chamado para ajudar e para servir e para auxiliar outras pessoas de alguma forma, de alguma maneira, trabalhando para que essa pessoa ou essas pessoas sejam beneficiadas através da minha atividade profissional ou não, mas aquilo que eu chamo, ou que eu posso chamar de trabalho. Faz sentido? Agora, esse não é, por exemplo, o conceito da modernidade ou o conceito da pós-modernidade, por exemplo. Então, por exemplo, na modernidade, o que era trabalhar? Boa noite, Sara, tudo bem? Rafa, Ivone, chegando aí também no Instagram. Bom ter vocês aqui. Então, o que acontece? Gente, o trabalho, dentro da visão bíblica, tinha a ver com o serviço. O trabalho da modernidade já tinha uma outra ideia. O serviço privilegiava o conceito de autonomia. Então, o que é autonomia? Não vou entrar de novo nessa questão filosófica, porque eu já gastei isso aqui em outro momento. No culto de domingo agora eu falei sobre isso também, né, sobre autonomia, heteronomia, teonomia. Não vamos falar hoje de novo aqui, tá? Mas, basicamente, só para dizer aqui o que é o conceito de autonomia. A pessoa vai trabalhar para ela cuidar da vida dela, para ela se sustentar. Então, a ideia de autonomia aqui, no sentido secular, é o seguinte: olha, eu tenho um emprego, ou eu tenho uma empresa, ou eu tenho uma atividade comercial, seja lá qual for o seu trabalho, sou funcionário público, enfim, não importa qual seja a atividade. Por que eu tenho esse emprego, por que eu tenho essa atividade? Para pagar minhas contas. Para ganhar meu salário, para sustentar a minha casa, a minha vida, a minha família e poder pagar pelas coisas que me dão prazer. Por exemplo, fazer uma viagem, ou ir para um restaurante, ou comprar uma roupa que me satisfaça, ou comprar um eletrodoméstico para renovar minha casa, ou pagar a Netflix, enfim, para fazer coisas para cumprir com as minhas necessidades. Eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso morar, e para custear as coisas que me agradam, que me dão prazer. Então, essa é basicamente a ideia do trabalho como autonomia. Gente, não deixa de ser uma realidade, né? É claro que você trabalha para essas coisas também, não é mesmo? Ninguém trabalha de graça, em tese, né? Diz aí o ditado popular que nem o relógio trabalha de graça, né? Precisa de pilha, de bateria para funcionar. Ou pelo menos de corda, né? Para quem já usou relógio de corda. Coisa arcaica, né? Mas é assim. Então, a gente trabalha pelo salário também. E a própria Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu
Salário. Então é claro que a gente trabalha pelo ganho, a gente precisa de dinheiro para sobreviver e o dinheiro ele é conquistado através do trabalho, remunerado, ok? Agora, o conceito moderno de trabalho via o trabalho apenas com esse fim. Eu trabalho para ganhar, para me sustentar e para comprar ou para custear as coisas que eu preciso e pronto. Então não havia um sentido mais profundo, mais direcionado para servir outras pessoas também. Quando a gente chega na pós-modernidade, já dos anos 40, 50 e 60 do século XX em diante, isso começa lá e isso vai potencializar a partir dos anos 80 em diante, do século XX. A gente ainda está vivendo esse período, mas talvez a gente esteja já numa nova transição. E eu tenho a suspeita, isso daqui 10, 15 anos os teóricos vão confirmar se eu estou certo ou não, porque eu não sou um filósofo dessa área, mas eu acredito que nós vamos superar esse período agora por conta da pandemia. Acho que mudou muita coisa, acelerou o processo de comunicação virtual e muita coisa vai mudar. Mas nós vamos ter que aguardar ainda para saber se isso vai ser uma realidade ou não. Mas a ideia é que o conceito pós-moderno de serviço privilegia a realização pessoal e as ambições de poder. Então agora, por que as pessoas trabalham? Elas trabalham pelo salário? Sim ou não, gente? Claro que sim, né? Continua existindo a demanda de trabalhar para receber o salário, o pagamento, o congrua, prolabore, seja lá o que for. Continua o dinheiro sendo útil para pagar as contas e angariar prazer ou satisfação. Isso não mudou, porque isso sempre foi assim. Mas o sentido do trabalho nessa fase que nós estamos vivendo agora tem mais a ver com realização pessoal e com alcance de poder ou de outras realizações. Por essa razão, gente, é que nós já dissemos aqui várias vezes que, por exemplo, as novas gerações, o pessoal da geração millennial e um pouquinho antes da millennial, eles não querem mais ficar muito tempo numa atividade só. Essa semana, por exemplo, eu vi um amigo que é da minha geração, dos anos 70, e esse amigo está comemorando 20 anos de trabalho na mesma empresa. E eu achei muito legal, curti, comentei lá no Instagram dele, primeiro porque ele é um excelente profissional mesmo, um cara muito esforçado, muito valoroso, acredito eu, para a empresa dele, e ele está chegando nesse momento. Mas, gente, quem é que fica 20 anos na mesma empresa hoje? Não são muitas pessoas. Os mais antigos, talvez se você for um funcionário público, você faça a carreira no mesmo lugar, na mesma empresa, que no caso é do setor público, ou talvez você tenha essa experiência. Mas isso está mais da minha geração para trás. Porque era uma época em que, como a necessidade e o foco era manter a autonomia, então um mesmo local de trabalho é suficiente para isso. Hoje, como o desejo está mais voltado para a realização, é muito difícil que a pessoa se realize, e quando eu falo difícil não significa que seja impossível, tá? Mas no conceito pós-moderno de alegria, de felicidade, de realização, é muito improvável que a pessoa consiga ficar muito tempo nessa função, nessa atividade, nesse local. Geralmente ela quer ou subir rápido, ou ela quer desenvolver e experimentar outras coisas e fazer e realizar outras atividades. Então, muda muito a motivação da pessoa em querer realizar o seu trabalho. Faz sentido isso, gente? Isso que eu estou falando, você entende isso? Se fizer sentido, você pode dar um joinha, dar um ok aqui no Facebook, aqui no Instagram, só para eu ver o feedback de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se você não concordar com isso, você pode comentar aí também. Se não é obrigado a concordar com tudo que eu estou falando, tá bom? Enquanto você vai comentando aí, a gente vai seguindo, tá joia? Então, existem aí essas três noções que nós falamos a respeito do trabalho. Que é o trabalho, o ponto de vista bíblico, ou seja, serviço, servir a Deus e outras pessoas através do meu trabalho, da minha atividade, seja ela qual for. A segunda, que é a moderna, que vem lá atrás, que é de suprir as necessidades, salário, comprar as coisas, pagar as contas. E a terceira, que é a mais recente, a pós-moderna, que é a de realização pessoal.
Então, por isso que às vezes as pessoas no dia de hoje, às vezes até está com um salário bacana, ou está numa empresa legal, mas a pessoa não está feliz. Ah, não quero, não gosto. E às vezes até a atividade que ela realiza tem boas e grandes possibilidades de servir outras pessoas, mas ela não quer. Não é isso, não me preenche, não me satisfaz e pronto. Então é assim que funciona. Essa é a visão de mundo, tá bom? Agora, nesse sentido, vale a pena a gente fazer a seguinte pergunta. A Gisele respondeu aqui no Instagram, ok, tá tudo bem, né? Joia. No Face aqui tá da mesma maneira. Bom, vamos lá. Então vale a pena a gente responder a seguinte pergunta. Levando em conta as minhas habilidades, as minhas oportunidades, os meus dons, o lugar ou o local onde eu estou, como é que eu posso ser mais útil às pessoas, sabendo o que eu sei a respeito da vontade de Deus e a respeito da necessidade humana? É importante a gente pensar nessa pergunta, por quê? Porque dependendo da nossa resposta, ou dependendo do nosso contexto, a maneira como a gente vai direcionar essa resposta pode mudar. Ela pode ir para uma direção ou para outra. Como é que você analisa isso? Como é que você encara essa pergunta ou essa reflexão? Veja, por exemplo, existem pessoas que passam um longo tempo trabalhando em uma determinada área e depois de um tempo ela chega à conclusão que aquilo não tem nada a ver com ela. Ela se sente um peixe fora d'água. E é muito difícil, muitas vezes, você fazer uma transição de, como se diz hoje, né, transição de carreira, mudar totalmente o foco, mudar totalmente de área, especialmente depois que você casa e tem filhos e tudo mais, porque a sua responsabilidade aumenta muito mais. Então você não pode deixar de ganhar dinheiro, você não pode... Às vezes o contexto que você está não permite que você se mude, às vezes para você mudar de área você tem que mudar de cidade, mudar de bairro, enfim, mudar de rotina. Então é sempre muito complicado. Mas algumas vezes acontece de pessoas tomarem essa decisão e dizerem, olha, não, realmente eu tenho um dom, eu tenho uma vocação, que ela não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou fazendo. Por que isso acontece às vezes, gente? Porque veja, quando a gente é jovem, mais jovem, muitas vezes a gente não passa uma certa crise existencial para definir qual profissão seria mais adequada. Quem aqui que está assistindo essa live nunca passou por isso ou não conhece alguém que passou por isso? Por exemplo, você aos 17 anos já tinha muito claro o que você ia fazer o resto da sua vida? Você tinha certeza? Por exemplo, para quem fez uma faculdade, você já estava bem resolvido, olha, é essa faculdade, é esse curso que eu vou fazer? Ou você imaginava, lá quando você tinha seus 16, 17 anos, que você ia estar trabalhando na área que você está trabalhando hoje? É muito difícil. Há pessoas que já sabem isso muito cedo? Tem gente que já teve um modelo, uma referência muito clara e muito bem definida do que vai fazer o resto da vida. E ok, que bom. Né? Mas nem todo mundo é assim. Então, às vezes, a gente idealiza uma coisa, mas depois, na prática, a gente acaba mudando de área, mudando de rumo. E se nós temos o entendimento de que o nosso trabalho, a nossa vocação, ela serve para servir a Deus, isso pode acontecer até de uma maneira mais intensa. Porque quando a gente está nessa indefinição, quando a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer, perdão, a gente acaba escolhendo aquilo que dá mais dinheiro, ou aquilo que dá mais status, ou credibilidade, não é verdade? Eu vou fazer essa carreira, vou para essa profissão, vou para essa faculdade, por quê? Porque ganha bem, ou porque é um serviço mais sofisticado, é aquilo que enche os nossos olhos, mas nem sempre a gente tem vocação para isso. Vamos ver aqui, a Ju comentou no Instagram. Com certeza, passei, já fiz curso de hotelaria, secretariado, sou advogada hoje. Fiz teste vocacional, mas nunca tive certeza da minha profissão.
Pois é, Ju, é isso aí. É o drama que muitas vezes a gente passa. E às vezes a gente só vai encontrar essa vocação no caminho. Às vezes você vai fazer um curso, vai fazer outro, e só num determinado momento, quando você já está desenvolvendo uma atividade, é que você vai se descobrir nela. Tem um exemplo legal que o Tim Keller coloca aqui no livro, de uma moça da igreja dele, né, que ele chama aqui de Jill, que ela trabalhava no mercado financeiro e ganhava muito bem. Era muito bem sucedida. E é numa área que vocês sabem, que é uma área muito disputada, muito concorrida, muito difícil de entrar. Mas para quem entra e se dá bem, ninguém quer sair. Por quê? Porque ganha muito bem, tem muito bônus, tem plano de carreira, dá para você ficar milionário com isso. E em um determinado momento ela entendeu que a vocação dela e onde ela seria mais útil não era nessa área, era na área da literatura. Então ela largou mão e foi escrever livro, depois ela acabou entrando no mercado editorial para fazer intermediação com novos autores e tal, e ela voltou do zero, ela recomeçou. Pois ela cresceu de novo na área nova, porque realmente ela era vocacionada para aquilo. E acabou se dando bem, mas ela teve que tomar uma decisão muito dura, muito difícil. Agora, eu gosto desse exemplo para olhar os dois aspectos. Veja, ela tomar uma decisão de mudar de área radicalmente por uma questão vocacional, por um chamado em que ela entende que ela poderia ser mais útil para Deus atuando naquela área, foi uma coisa positiva? Foi. Para ela foi. Como também poderia ser positivo ela se encontrar exatamente no lugar em que ela estava, no mercado financeiro, e se entender ali como chamada por Deus para realizar uma obra específica ali, na profissão dela, em que ela pudesse ser usada por Deus para esse fim. Faz sentido, gente? Então, no caso dela, ela não quis, porque ela entendia que ela seria mais útil numa outra área. Ok, mas poderia ser o contrário. Então, assim, nós não precisamos necessariamente vislumbrar uma mudança de área para que Deus possa brilhar e ser e aparecer como, ou melhor, para que a nossa vida seja um canal de bênçãos onde Deus possa fluir. Eu não preciso mudar de área, não preciso mudar de profissão, não preciso mudar de carreira, eu posso continuar fazendo exatamente o que eu estou. Mas também, se for o caso, nada me impede ou nos impede de mudar de área, desde que nós entendamos que seja qual área nós estivermos ficando ou mudando, nós entendamos que é a presença de Deus e a vocação de Deus, o chamado de Deus em nós, que nos leva a ser bênção naquilo que nós estamos realizando. Ok, gente? Faz sentido isso para vocês? Então é isso. A maneira como eu lido com o meu trabalho é mais importante. Então, como é que nós lidamos com o nosso trabalho? Se eu lido com o meu trabalho com excelência, com disciplina, quando eu entendo que eu tenho um senso de missão, e a missão que Deus me deu foi o serviço às outras pessoas, então, fatalmente, eu estou sendo usado por Deus para uma obra específica. Por que é tão importante a gente entender essa questão da excelência, de fazer tudo com amor, de fazer tudo de maneira bem feita? Olha que legal, Pamela, boa noite, minha amiga Pam, chegando aqui na live também. Amanhã talvez a gente se vê, Pam. Se não for amanhã, sexta-feira com certeza nós vamos estar juntos lá no evento. Que legal que você está aqui. A Pam entende isso que eu estou falando, porque eu sei que ela faz tudo com amor e com excelência também, né? Então é isso, gente. O trabalho deve ser feito com amor e com excelência. Por que isso é uma forma da gente servir as outras pessoas? E quando a gente serve outras pessoas, a gente está servindo a Deus também. Veja só. Lembra que nós falamos que todo trabalho, fizemos aqui na introdução, a revisão, né? Todo trabalho, ele é uma forma de cuidar da criação. É uma forma da gente criar cultura, da gente fomentar a cultura. Toda cultura
Nós falamos muito sobre criar civilização, né, que era a ordem divina para a humanidade e tudo mais, a gente falou na aula passada. E então, o que acontece? A gente começa a criar coisas que servem a um bem comum. Imagina o seguinte, eu estou conversando com você aqui que está me ouvindo do outro lado, você está com celular ou com computador. Aqui, você não está vendo, mas eu estou aqui. Na minha frente tem um tripé, tem o meu celular que está aqui na frente falando pelo Instagram, tem uma câmera em cima que está levando para o Facebook, tem um computador aqui no Facebook, tem outro computador aqui aberto para eu ver como é que está a transmissão. E na minha frente tem o livro ainda, que é o livro base que nós estamos usando. Todas essas coisas, pessoal, elas precisaram ser produzidas por alguém. Eu não criei nenhuma dessas coisas. E nem você que está aí também não criou. Essa cadeira que eu estou sentado aqui, alguém teve que fazer. Gente, quem que faz isso? Existe toda uma cadeia produtiva que produziu todo esse material. O notebook, o celular, a câmera, o tripé, o livro, a cadeira. Existe toda uma cadeia produtiva de trabalhadores, de empresas, de produtos, de transporte, de marketing, de propaganda. Gente, há uma infinidade de pessoas envolvidas para que esse material e esse conteúdo pudesse chegar até nós aqui hoje. E o que eu estou fazendo aqui é trabalho também. Levar esse conteúdo para vocês. Então, nós não somos uma ilha. Tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós usamos, todo o benefício que nós estamos tendo, é graças à atividade e ao trabalho de alguém. Então é assim que Deus age. É assim que Deus desenvolve cultura. É assim que Deus usa a sua criação, o seu povo, os seus filhos e filhas, para que o mandado cultural de Deus possa ser encaminhado. Então por isso que o nosso trabalho ele tem que ser desenvolvido com amor, com excelência, para que a gente faça tudo bem feito. E como é que eu consigo fazer tudo muito bem feito? Quando eu tenho um senso de missão, quando eu tenho uma vocação, quando eu entendo que o que eu estou fazendo, em primeiro lugar, eu estou fazendo para Deus. E à medida em que eu estou fazendo para Deus, eu estou servindo a outras pessoas. Faz sentido, gente? Porque é assim que funciona. Então, se eu, por exemplo, eu sou um artesão, eu estou criando aquilo para fazer com excelência, porque eu sei que aquilo vai ser utilizado para alguém e alguém vai ser beneficiado com o meu trabalho. Quando eu chego aqui, por exemplo, para fazer uma live, para dar uma aula, eu não posso chegar aqui de qualquer jeito. Eu não posso chegar aqui, tipo, eu passo o dia inteiro fazendo qualquer outra coisa, 10 minutos antes de começar a live, eu falo, opa, deixa eu ver o que o livro está dizendo aqui, dá aqui, ó, uma folheada rápida aqui, tá, vamos lá, vamos falar aqui. Eu não posso fazer isso, porque isso não é um serviço de excelência. Eu vou fazer uma coisa mal feita. Eu vou entregar para vocês uma coisa que não vai edificar na medida em que poderia edificar. Faz sentido, gente? Então eu tenho certeza que você, quando chega no seu trabalho, ou faz o seu trabalho em casa, né? Porque agora nem todo mundo está indo para o trabalho presencial, mas quando você abre a sua estação de trabalho, seja ela em qual lugar for, você não vai fazer as coisas de maneira bagunçada. Você não vai fazer as coisas de maneira relaxada, de qualquer jeito. Por quê? Porque o seu trabalho ele precisa ser valorizado. E a única forma do seu trabalho ser valorizado é você fazendo bem feito. Com amor, com excelência, com dedicação, com cuidado, pensando em como o fruto do seu trabalho pode ser benéfico para quem vai se utilizar do seu trabalho. Qual trabalho? Qualquer trabalho. Qualquer atividade. Isso, irmãos, deveria valer para a nossa vida, mesmo para quem não é cristão. Trabalho tem que ser feito com excelência, tem que ser feito com amor. E para isso a gente precisa se sentir vocacionado, precisa ter uma missão, um chamado para isso. Por isso que quando nós entendemos que há um chamado de Deus para a gente, para que nós possamos servi-lo através do nosso trabalho, a coisa flui. Funciona de uma maneira muito mais positiva. Porque nós entendemos que, em última instância, nós estamos fazendo isso para Deus. Ok? E isso tem a ver também com a nossa própria atividade profissional.
Chegou aqui a Andréia, a Nath, aqui no Instagram também. Valeu, gente. Um abração para vocês. Então, às vezes, os nossos pontos fortes ou a nossa vocação, elas se enquadram em algum outro tipo de atividade, que somados aos nossos dons podem ser muito mais úteis e vamos gerar menos estresse. Então, o que acontece? Às vezes, na área que você está ótimo. Então, se está ótimo, faça o seu melhor para Deus. Pode ser que você esteja numa área provisoriamente. Então você não vai se enquadrar exatamente naquela área. Eu já dei o meu exemplo. Por exemplo, eu na adolescência, eu fiz curso no Senai, eu me formei em torneiro mecânico, ajustador, fresa, aprendi a trabalhar com oficina. Essa área me foi muito útil para eu entrar no mercado de trabalho, porque depois eu entrei, fui trabalhar na Standard, trabalhei por alguns anos ali no começo, quando era jovem ainda, bem mais jovem. Foi muito útil, foi bênção na minha vida. Foi uma experiência muito positiva. Mas eu percebi ali naquela época que eu não tinha muita vocação para trabalhar em fábrica ou em oficina. Então, eu fazia meu trabalho bem até. Modéstia à parte, no primeiro ano já fui promovido, fazia um bom trabalho. Tá? Eu tenho que reconhecer que, do ponto de vista do temperamento e das relações humanas, eu era um pouco difícil. Melhorei muito, viu, irmãos, de lá para cá. A graça de Deus transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida e vai melhorando a gente um pouquinho, mas naquela época eu era muito impulsivo, muito bravo, muito nervoso. Dei muito trabalho para os meus chefes. Trabalho no sentido de relacionamento, tá? Não de desempenho. Mas eu acho que eu melhorei um pouco de lá para cá. Já foram 20 e tantos anos, né? Você tem que melhorar um pouquinho, né? A experiência tem que ajudar. Então, mas naquela época eu percebi que não era a minha vocação, que eu não ia fazer aquilo com excelência por tanto tempo, que eu tinha dons que seriam mais bem aproveitados em outra área. Por exemplo, eu gosto muito de ensinar, gosto de dar aula, eu me realizo dando aula, faço isso em várias áreas, já fui professor de universidade, dou aula em faculdade ainda, ensino na igreja, ensino em outras áreas também. Eu gosto, é um dom, me sinto bem, acho que isso é positivo. Ok? Gosto de fazer o que eu faço no Ministério Pastoral, gosto muito, me encontro, gosto de fazer o que eu faço na área de terapia. Então, assim, me realizo, sinto que sou vocacionado por Deus para isso e sinto que posso colaborar no mandato cultural nessa área, porque outras pessoas são beneficiadas com o meu trabalho. Mas essa é a única forma de ajudar? Não. É só o meu tipo de trabalho que traz benefício para a sociedade? Não. Qualquer área em que você esteja trazendo a sua atividade profissional, ela vai trazer algum benefício. Então pense, por exemplo, na sua área de atividade profissional hoje. O que é que você faz? Então, pegar o exemplo da Ju aqui, ela é advogada, ela lida com um monte de processos que vão desenrolar questões que só podem ser envolvidas do ponto de vista legal. Aliás, eu tenho um amigo que era presbítero, já pastor e advogado, que ele sempre dizia isso: sempre procure um advogado se você não quiser ter dor de cabeça na vida. E olha, eu concordo com ele. É só advogado? Não. É só um profissional de um status mais sofisticado? Não. Qualquer área. Quando eu trabalhava lá na Standard, que eu fazia bobina de alto-falante, que era essa a minha função ali, eu era bobinador, está lá na minha carteira de trabalho, que benefício que eu trazia? Eu era parte de uma engrenagem de um motor maior. Eu fazia um item de um alto-falante, que, aliás, os alto-falantes da Standard são muito bons. Hoje eles desmembraram, a gente saiu de lá, foi para a Aero, os alto-falantes, que é do grupo Standard, isso é uma outra história. Mas esses alto-falantes, por exemplo, muitas caixas da Standard estavam nas igrejas, ou estavam também nas boates, no carnaval, em outros lugares, mas estava sendo utilizado para quê? Para promover cultura, para serem utilizadas nessas áreas. Então, gente, eu não vou escolher qual o uso que a pessoa faz daquilo que eu estou produzindo. Faz sentido para você? Então, se eu dissesse lá naquela época, estou fazendo bobina de alto-falante para tocar no carnaval. Você está fazendo para o carnaval. Não sou eu que escolho. Mas eu sei que
o meu trabalho ele está sendo feito com excelência para que outras pessoas possam se utilizar de alguma forma. Se ela vai utilizar para o bem ou para o mal, é uma outra história. Não é a minha escolha. Porque até esse conteúdo que eu estou passando para você, nessa noite, se uma pessoa mal intencionada quiser, ela pode recortar só uma frase do que eu falei aqui e usar contra mim ou contra a igreja. Você concorda que eu estou falando isso? É assim que funcionam as fake news, por exemplo. A pessoa pega um recorte, uma frase mal colocada ali e usa aquilo contra a pessoa que falou. Mas isso não significa que eu não estou produzindo algo para o bem. Significa apenas que aquela pessoa fez algo para o mal. Faz sentido isso que eu falei, gente? Ou estou falando alguma bobagem? Comenta aí, dá um joinha, um ok, para a gente caminhar. Tudo bem? Tranquilos? Estão me acompanhando? Joia. Então, só para finalizar essa parte, a nossa atividade profissional, seja ela qual for, se você é um apertador de parafuso, ou se você é o presidente de uma empresa, da mesma maneira não existe trabalho indigno, tá? Todo trabalho, ele é bênção e ele pode sim contribuir para a vida das pessoas. Então, está dentro do mandato cultural divino. Não existe trabalho indigno. Não existe trabalho inferior. Essas categorias inferiores, entre aspas, elas são ditadas mais pelas convenções sociais. Tem como negar isso? Não, não tem. Na sociedade, o engravatado lá, que é dono da empresa, ele vai ser muito mais bajulado e valorizado do que aquele operário chão de fábrica. Mas isso é como a sociedade enxerga. Não é como Deus nos enxerga. Ok? A Nath está dizendo aqui, todo sentido, suas palavras caem como uma luva. Pô, que legal, Nath. Fico feliz. Espero que o meu trabalho aqui nesse sentido seja bênção também para você. Então, é assim que funciona. Quando a gente entende isso, o nosso trabalho ele fica suave. Porque a gente entende que nós estamos produzindo algo que é bom, que está sendo útil, que está sendo benéfico. Gente, eu agradeço a Deus todo dia por quem inventou o smartphone com live. Eu agradeço todo dia para quem inventou rede social que dá para a gente fazer o que nós estamos fazendo hoje. Vocês imaginam se essa quarentena, essa pandemia acontecesse 20 anos atrás? O que ia ser da gente? Como é que a gente ia trabalhar? Então, eu agradeço. Eu agradeço ao abençoado que criou o shampoo anti-caspa. Eu agradeço ao abençoado que inventou a impressora. Eu, quando ia para a escola, que eu era moleque, a gente fazia a prova com folha de sulfite passada no mimeógrafo. Quem lembra disso? Vinha aquele cheiro de álcool, né? E nem estou falando do xerox, estou falando da impressora já, né? Então, gente, você entende? Eu agradeço a Deus por quem criou a cama king size. Eu agradeço a Deus por quem criou a TV tela plana. Eu agradeço a Deus por quem produziu meia de algodão. Que gostosa de usar, né? Então, todas essas coisas nos ajudam, nos beneficiam. Então, todo trabalho ele tem sentido. Eu agradeço a Deus porque eu moro num condomínio limpinho, que tem gente aqui que limpa, que faz o serviço. Ah, pastor, mas o condomínio, vocês pagam o condomínio justamente para isso. Mas e daí? A pessoa vai trabalhar de graça? Justo é o trabalhador pelo seu salário. Eu também não trabalho de graça e você também não. Então eu agradeço a Deus, porque elas fazem um serviço por excelência. Eu chego na porta do meu condomínio de manhã, está cheiroso, está limpinho. Então que bênção que são essas pessoas. Faz sentido? É assim que funciona. Agora, pode ser que você não esteja ajustado à sua atividade profissional. Eu não estou feliz, eu acho que eu sou vocacionado mais para outra área. Então, ok, muda de área. Se é essa a questão, você vai ser abençoado. E você vai ser bênção no lugar onde Deus te levar. A Nath está comentando, eu agradeço a Deus que inventou o ar-condicionado. Aqui no Japão está muito calor. Ai, Nath, eu imagino. Bom, a gente é lá da região de Prudente, a gente sabe o que é calor, né? Naquela região, quem está sem ar-condicionado não vive, sobrevive. Então, agradeça a Deus pelo ar-condicionado aí, com certeza. Que belíssima invenção, que bênção de invenção. Ok, gente? Gente, ficou claro até aqui?
Olha só, aqui no Facebook nós vamos continuar. No Instagram eu vou encerrar essa primeira live e vou abrir imediatamente uma segunda live rapidinho, só para a gente encerrar mais 10, 15 minutos. Vocês que estão no Insta aqui comigo, vocês ficam comigo mais um pouquinho, gente? Pode ser? Dá um joinha aí, dá um ok. Eu fecho essa, abro a nova, como a gente costuma fazer toda vez, e fica mais uns 10 minutinhos. Tudo bem para vocês? Pode ser assim? Quem está no Face aqui, continua me acompanhando. A gente não precisa fechar e abrir outra, porque o Facebook não tem limite de tempo. Pode ser? Joia? Tudo bem, gente? Então eu vou fechar aqui e vou abrir uma segunda live. Pessoal do Facebook, segura aí só um pouquinho, tá? Só enquanto eu estou fechando e abrindo a nova aqui. Tá bom? Então, gente, espero vocês na live seguinte. Fica de olho lá que eu já abro a nova.